Olá, pessoal. Então, vamos iniciar mais uma aula, tá? Aqui a correção da nossa atividade da aula do dia 16 e 24, ou 24, né? A questão, ela pedia: identifique a representação geométrica e descreva, respectivamente, frações impróprias e números mistos. A questão dava as figuras, né? A representação geométrica são as figuras. E eu tinha que, então, interpretar qual seria a fração imprópria e o número misto correspondente, tá? Aqui, então, todas as figuras representadas, né? E aí, então, eu organizei de forma que a gente pudesse identificar cada um, né? Aqui a figura, aqui eu vou relacionar os mistos e aqui as frações impróprias, tá? Então, para a primeira questão, se eu for montar um número misto, como é que fica? Eu vou olhar quantos inteiros eu tenho. Aqui eu tenho 2 inteiros, né? E uma fração, a parte fracionária, com 2 partes de 4, tá? Então, aqui 2 inteiros e 2 quartos, certo? Se eu for interpretar como fração imprópria, como é que eu faço? Eu conto quantos pedaços tem pintado, né? Nós temos aqui, então, 4, mais 4 dá 8, mais 2, nós temos, então, 10 partes de 4, que sempre a divisão da figura é o nosso denominador. Quantidade de partes da figura representa o nosso denominador. Para a próxima figura, então, quantos inteiros nós temos? 1, 2, 3 inteiros. E aqui são 3 partes de 7. Então, nós ficamos com 3 inteiros e 3 sétimos para o número misto, tá? E na sequência, então, contando cada partezinha pintada, temos um total de 24 partes, 24 sétimos, porque as figuras foram divididas em 7 partes. No próximo exercício, são figuras divididas em 5 partes, tá? Temos aqui 1, 2, 3, 4 inteiras. Então, 4 inteiro, 4 figuras inteiras representa 4 inteiros. E 1/5 é uma parte das 5 que a figura foi dividida. E a atividade pede também a fração imprópria, que é só somar, mais uma vez, as partes pintadas. Nos dá o numerador e o denominador é representado pela parte que as partes, a quantidade de partes que a figura foi dividida. Temos, então, 21/5. E a última atividade desse exercício, né? A letra D. Aqui a gente pode contar. Nós temos, então, 12, se vocês contarem, né? São 12 partes da figura, certo? E nós temos uma figura inteira e a outra figura com 9 partes pintadas. Então, nós ficamos com um inteiro, uma figura inteira, e 9 dozeavos, porque a figura era dividida em 12 partes e 9 partes que está sendo utilizada. Transformando isso em fração imprópria ou interpretando a figura para transformar numa fração imprópria, temos um total de 21 parte pintada da figura que era dividida em 12, tá? A próxima atividade pede para demonstrar o cálculo da transformação de números mistos em fração imprópria, tá? Aqui, então, não era a figura, tem que representar o cálculo. Mas é aquele cálculo bem simples, né? Vamos rever aqui. A fração, então, aliás, o número misto, então, era 2 inteiros e 2 quartos, tá? Como é que a gente faz isso aqui? Como é que a gente transforma em uma fração imprópria? A gente pega o denominador, que é o 4,
multiplica pelo número inteiro, que é o 2, e o resultado disto nós somamos ao 2 do numerador. Então, eu terei 4 vezes 2, que dá 8, mais 2 dá 10, e nós temos a nossa fração imprópria, 10 quartos, tá? Aqui, mais uma vez, então, mesmo seguindo a mesma regra, 3 inteiros e 3 sétimos é igual a 7 vezes 3, denominador, vezes número inteiro, mais o numerador da fração, que é 7 vezes 3, 21, mais 3, 24. Isso é o nosso novo numerador e o denominador permanece. Na próxima, 4 inteiros e 1 quinto é igual a 5 vezes 4, que dá 20, mais 1, que fica 21, nosso novo numerador, e denominador permanece o que já tinha. E, por fim, 1 inteiro e 9 dozeavos. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala em número misto, na verdade, a gente precisa entender que aqui tem uma figura inteira, mas é como se tivesse um mais aqui, uma fração da próxima figura, tá? Uma parte da próxima figura. É isso que o número misto está informando. Por isso que ele é misto, ele tem um inteiro e uma fração. É misto. São dois tipos de números que formam aqui, tá? Então, é 1 inteiro mais 9 dozeavos, tá? Só para ficar bem compreendido isso. Então, seguindo a regra, 12 vezes 1 fica 12, né? Mais os 9, então temos 21 com o novo numerador, e 12 dozeavos é então o denominador permanece o que já tinha. Nesse exercício, então, como pedi o cálculo, né? Não tem necessidade de demonstração geométrica, mas quem prefere ter certeza com a demonstração poderia fazer no caderno sem problema algum. Atividade 3, então, demonstre geometricamente e descreva um número misto correspondente, né? A fração dada foi 37 quintos. Nós temos que... vocês têm duas formas, na verdade, para fazer, né? Primeiro, que seria direto, só usando a demonstração geométrica. O que tem que fazer? Observa aqui o denominador. É o denominador que define em quantas partes a figura vai ser dividida. Esse caso aqui, 5 partes, tá? Então, vocês vão escolher uma figura que possa ser dividida em 5 partes, tá? Eu usei esse retângulo porque é mais fácil, né? Lembrando que todas as partes precisam ser divididas de forma igual, certo? Eu vou descontar algum ponto, sim, se vocês fizerem à mão. Eu gostaria que usasse régua, foi o que eu pedi em aula, e eu quero que sigam fazendo caprichado, então vai ser feito assim, tá? Claro que não precisa usar o computador, mas vocês podem usar uma régua que fica tranquila, sendo de tamanho aproximado, tá valendo. Então, voltando à explicação, 37 5/8. Eu vou começar a criar figuras com 5 divisões. Aqui tem uma figura, 5 partes. Aqui mais uma figura, 10 partes. Mais uma figura, 15, 20, 25, 30 e 35 partes, tá? Então, eu fiz 7 figuras com 5 partes. Eu não preciso calcular antes de fazer. Eu vou fazendo as figuras até completar as partes. Tá, mas aqui deu só 35. Quanto falta para 37 partes? Faltam 2. Então, eu faço mais uma figura e pinto só 2 das 5 partes, que vai ser a minha parte fracionária do número misto, tá? Fazendo a leitura desta representação, temos, então, 7 inteiros e 2 quintos, que é o que as figuras, né, estão representando. Na questão B, a fração era 14 terços. Mais uma vez, a gente pode ir fazendo o desenho
por partes, né? Ó, uma figura com 3 partes. Então, uma figura com 3, mais uma com 3, deu 6. Mais 3, 9. Mais 3, 12. Quanto falta para 14? Faltam 2. Então, a gente faz uma nova figura, pinta 2 das 3 partes e temos como interpretação 4 inteiros e 2 terços. Aqui, então, a letra C, 7 meios, mais uma vez, figuras divididas em 2 partes iguais, né, pessoal? Então, temos 2, 4, 6. Falta 1, então na próxima a gente pinta só uma figura. E a representação em número misto, 3 inteiros e 1 meio. No próximo, então, 7 quartos, representado em figura, e a fração, aliás, o número misto é 1 inteiro e 3 quartos. A letra E, 19 sextos, mais uma vez, começamos com os desenhos, e depois a gente vê o que falta para o último ficar pintado, né? Então, temos 3 inteiros, que dá 18 partes, mais uma pintada, 19 partes, de 6 que a figura foi dividida, ficou então 3 inteiros e 1 sexto, tá? Se vocês preferirem, dá para fazer o cálculo da transformação de fração imprópria para número misto e, a partir disto, fazer os desenhos, gente. Mas é importante que vocês tenham essa interpretação, né, do que significa, de fato, as duas coisas, a fração imprópria e o número misto, tá? Temos, então, mais uma questão aqui, letra F, 7 quintos, pintando, então, uma figura com 5 partes, sobra 2 partes, fica, então, 1 inteiro, né? E 2 quintos como resposta para o número misto. A letra G seriam figuras um pouco mais, com mais divisões, né? 25 oitavos. Temos, então, aqui 8 partes, mais 8 partes, mais 8 partes, totalizando 24, falta uma parte, então, para completar esta fração imprópria, e nos dá 3 inteiros mais 1 oitavo, 3 inteiros e 1 oitavo, né? A letra H, 11 terços, faço as figuras, então, com 3 partes, dá 1, 2, 3 figuras, totaliza 9 partes, quanto falta para 11? Faltam 2, então, 3 figuras inteiras, ou 3 inteiros, e 2 terços da última figura. A letra I, as figuras estão em um formato um pouco diferente, mas é a mesma coisa, só para mostrar que vocês podem representar em qualquer forma, tá? 29 terços, vamos representando de 3 em 3. Aqui, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Quanto falta para 29? 27, 28, 29. Fechou? Fechou as 29 partes. Ok. Agora, em número misto, nós temos 3, 6, 9 figuras inteiras. Então, 9 inteiros. E 2 terços da última figura. 9 inteiros e 2 terços seria a resposta, né? Observando, então, você pode usar qualquer tipo de figura, desde que todas as partes possuam o mesmo tamanho, tá? Hoje, então, a atividade seria isso, né? Seria a nossa aula de 16 e 24 ou 24 de abril, vai depender da turma. Vocês façam a correção até para garantir que a atividade avaliativa possa estar mais próximo do correto, né? E lembrando que eu preciso a postagem de todas as atividades, tanto do mês de março e abril de vocês. Um abraço, então.